Bom, boa noite para todos vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui então mais uma vez, na nossa aula hoje 33. É um prazer enorme e a gente vai começar fazendo a nossa prece. Você vai fazer? Então, gente... A Grace vai fazer a prece para a gente. Então, amigos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um episódio que aconteceu aqui. Um companheiro nosso de curso, né? Um sobrinho dele, um rapaz de 18 anos, na quinta-feira passada, reagiu a um assalto e parece que eram 3 garotos menores de idade, e ele foi reagir e recebeu um tiro na cabeça. E hoje, essa manhã, o menino desencarnou. O nome dele é Matheus Campos Ferreira, e os pais estão muito revoltados, uma família muito sofrida. Então, eu gostaria de pedir a vocês, até pedir a você, Maurício, Roberto, se possível colocar o nome dele na reunião de vocês, pedir uma ajuda, que uma morte numa circunstância assim muito difícil, né? E sobretudo para os pais deles também, que estão muito desnorteados. Então eu vou pedir agora, na hora da prece, nós vamos vibrar aqui por ele. Gostaria que todos vocês se unissem a nós, que sabemos, né? Quando nós nos unimos em pensamento, em prece, nós reforçamos a nossa rogativa, a espiritualidade. Então, meus amigos, vamos cerrar os nossos olhos, o nosso sentimento, sobretudo, sempre, de gratidão a Deus, nosso Pai, por permitir que nós estejamos aqui nesse momento, junto a vocês, com o único objetivo, de estudarmos, de compreendermos melhor sobre a nossa mediunidade e, consequentemente, sermos melhores pessoas, sermos melhores medianeiros, sermos úteis ao plano espiritual e servir também de instrumento para atender aos irmãos desencarnados necessitados. Então, Senhor Deus, a nossa gratidão a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, gratidão aos protetores, aos espíritos, protetores da Casa Espírita de vocês aí no Sul, e nossos também parceiros aqui, que são os responsáveis pelos nossos cursos, que a luz de Jesus possa envolver esses irmãos. Nesse momento, meus queridos, eu peço a vocês que se unam a nós em prece e rogativa desse rapaz, Matheus Campos Ferreira, esse rapazinho de 18 anos que ainda está no processo ainda de velório, que desencarnou essa manhã, que as nossas vibrações cheguem até esse irmão, que chegue, que os bons espíritos, que Nossa Mãe Santíssima, que os trabalhadores de Maria, possam, em auxílio desse rapaz que desencarnou, que sustente a família e que também olhe pelos meninos que foram responsáveis por esse assalto, que certamente estão desorientados numa vida, num caminho de erros. Que a misericórdia também do Senhor envolva esses meninos. E assim, meus queridos, que possamos vibrar por esse rapaz e rogar a misericórdia e o sustento, um amparo espiritual para ele e para a sua família. Com esse sentimento, Senhor, de gratidão, nós pedimos permissão para iniciar o estudo dessa noite, que sejamos intuídos, que possamos aqui tratar dos assuntos que nos fazem evoluir, que nos unam e que sejamos sempre uma equipe firme, unidas, com o único propósito de sermos melhores e servirmos de bons instrumentos. Que assim seja. E graças a Deus. Vou falar uma coisinha aqui. Gente, aproveitando antes de passar a palavra aqui para o Ruela, conforme eu falei com vocês,
ela está aqui de olho em mim. Ele é bobo, quando ele não está aparecendo, ele fica fazendo gracinha. Então, mas eu gostaria, a semana passada eu falei com vocês, né, nós comentamos sobre a questão de médiuns, né, de saírem de uma reunião, pessoas que às vezes falam que saem carregados, que saem meio em desequilíbrio de reunião mediúnica, e nós comentamos que isso é muito responsabilidade do médium, né, porque nós somos, sem dúvida nenhuma, sustentados pelos espíritos responsáveis pela reunião. E comprovando isso no nosso livrinho lá, Domínios da Mediunidade, eu não vou falar com vocês porque eu não preparei o slidezinho, mas vou só comunicando a vocês no capítulo 12, ó, que chama Clarividência e Clareaudiência. É o fim, quando a reunião que o Clarencio e o Aulus, que estão orientando ao André Luiz e o Hilário, que são os dois médicos que estão lá estudando sobre a mediunidade, aí quando chega no término da reunião, então eles vão cuidar dos médios. É muito interessante, e reforça a minha fala da semana passada, né, que os espíritos, né, aí são eles pegam, eles vão, magnetizam a água e depois vão trabalhando. Aqueles médiums que se doaram mais, que tiveram trabalho mais, que exigiram um pouco mais do médium, eles são olhar com atenção, um olhar até especial por eles, né? E aí fica comprovado que quando nós passamos, por mais difícil que seja ali o processo da incorporação, da passividade, né, nós somos igualmente tratados. Semana que vem eu me comprometo de preparar para vocês os slides e trago para vocês, tá bom, gente? Então eu queria trazer isso porque para a comprovação que em todos os momentos, nesse momento agora, aqui, cada um, os espíritos, anjos guardiões de cada um de nós, os nossos amigos, espíritos benevolentes, os protetores, os guardiões da nossa casa espírita, estão conosco. Então, que nós possamos ter pensamentos firmes, ter assertividade, termos seguros, termos determinados naquilo que nós queremos, né? Que toda a intuição para que o caminho siga um caminho, o caminho certo que tem que ser seguido de acordo com a programação da espiritualidade, que seja seguido. Depende de nós estarmos em sintonia, conforme falamos, né, que nós atraímos aquilo conforme o nosso pensamento, a nossa vibração. Então, boa aula para nós. Vou passar aqui a palavra. Então, hoje nós vamos falar da nossa aula 33. Na semana passada, nós falamos, né, que ia dar uma introdução na parte do perdão, porque o perdão, dentro do assunto da caridade, como um meio de desobsessão, como um meio de ajudar ao médium, ao obsediado, ao próprio obsessor, ela tem a benevolência, a indulgência e o perdão. E o perdão, nós falamos sobre o perdão, mas eu falei, olha, eu vou trazer um material, que é um material muito bonito, do livro escrito pelo Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, Boa Nova. E nesse livro Boa Nova, ele fala exatamente, com o título de Perdão, sobre as 10 lições de Jesus sobre o perdão. Por que nós estamos trazendo isso, além de ser uma fala prática de Jesus sobre o perdão, uma lição que ele dá para os seus discípulos, na prática? Porque cada parte que ele coloca ali, das 10 lições, elas se encaixam para nós, é uma reflexão para nós mesmos, todos nós, trabalhadores na casa espírita, nós médios, todos nós, na verdade, espírita ou não, mas no nosso caso aqui, espíritas, que precisam refletir em cada lição dessa, que está posta por Jesus, como é que a gente traz isso para a nossa vida. Como introdução, nós explicamos na semana passada um pouco sobre o marco de Jesus na cultura brâmica, que é o perdão, né? Explicamos por quê.
eu não vou repetir, né? Fala aqui do capítulo 12, que é o amai-vos, né? Amai os vossos inimigos, que fala sobre perdão. Falamos da cultura abrâmica, da cultura védica, explicamos lá no Evangelho, no capítulo 2, que os Espíritos esclarecem por que essa questão de amor, de amar o próximo, de perdão, não era uma coisa muito forte no Velho Testamento, porque tinha um objetivo diferente. O objetivo principal era o Deus único, é o monoteísmo, né? E criou-se uma cultura complexa, mas uma cultura muito egóica, que é a cultura do povo judeu, porque eles sempre acharam toda a vida, e acho que até hoje acham, pelo menos pelo que eu já vi de entrevista que se faz lá em Israel, assim, não vou dizer todo mundo, mas uma grande parte das pessoas, elas acreditam que eles são um povo escolhido de Deus e que o Messias não veio. E isso é muito interessante. Eu já acompanhei uns 3 israelitas que eles fazem entrevistas no povo, com a rua, e eles às vezes perguntam sobre Jesus, e aí você encontra um ou outro que fala, não, foi um bom homem, não sei o que e tal, e a gente sabe que no Islã eles respeitam muito Jesus, porque inclusive Jesus e Maria consta do Alcorão, né, do Islã. Mas para os judeus não pode constar, por quê? Porque não é o Messias que eles esperavam. E é interessante assim, que é uma coisa estranha, que muitos deles desdenham. Quem é esse Jesus? Como a pessoa não saber, com internet, que existiu um Jesus, né? E que existe uma religião com mais adeptos do mundo, quer dizer, a pessoa não querer entender isso é a pessoa desdenhar, né? Então isso é uma coisa que tem, né? Mas vamos lá. Em cima disso que o Ruel está falando, eu também assisti um vídeo, né, que era o seguinte, que uma determinada pessoa chegava lá nesse país do Israel e começou falando lá com o povo deles, né, falando, olha, e se por acaso eu tivesse um homem falando das características de Jesus, sem falar que era Jesus nem nada, se acontecesse isso, tal, uma pessoa fizesse esse tipo de coisa, tivesse esse tipo de reação, o que vocês achariam? E aí o repórter falando que a maior parte das pessoas assim, nossa, é algo assim fantástico, uma pessoa assim, né, ímpar, né, um verdadeiro Deus, algo assim. E aí depois o repórter fala, mas essa pessoa passou aqui por nós, é Jesus, e eles ficavam surpresos, né? Interessante, né? É muito legal. Pena que eu não sei, eu vou passar agora, todas as vezes que eu ver algo interessante, eu vou anotar o caminho, né? Porque depois aí eu comento e não sei exatamente achar aonde foi que eu achei. Mas muito interessante, foi num documentário que o cara mostrando, né? Quando ele falava as características de Jesus, para um povo que nem acredita em Jesus, eles ficavam assim, encantados, sem saber que era uma pessoa real, né? E depois eles falam, mas essa pessoa existiu, essa pessoa foi Jesus, né? Só trazendo isso como curiosidade para vocês. Bom, então, como a gente estava falando aqui, o povo judeu era um povo bélico, um povo que acreditava que o Deus era o Deus deles e essas coisas, né? Um orgulho muito grande. E ainda é assim, a gente sabe que tem uma questão muito grave com o povo de Israel, assim, nessa questão de crença, né? Mas cada um tem a sua maneira de ver a vida e tal. Mas o que importa para nós aqui é o que aconteceu com Jesus, que era descendente de judeus, né? Do próprio rei Davi, né? Vamos dizer assim, e que era do povo e, no entanto, não foi aceito pelo povo. Então, nós chegamos nesse ponto aqui e aí nós vamos falar, esse foi o nosso primeiro contexto, que nós contamos a história, mas aí entra no primeiro contexto da história realmente, que é Jesus e o Sermão do Monte, né? Então, Jesus e o Sermão do Monte, as pessoas esperavam que o Messias viesse para o quê? Para libertar. Aquele povo escolhido de Deus não poderia ser subjugado por um outro povo, que era o romano. Então eles acreditavam que o Messias que vinha era Messias para libertar. Eles pensavam que a libertação era a libertação do jugo. E por que eles pensavam isso? Porque o povo judeu, eles não tinham uma crença de mundo espiritual,
de que você desencarna e tem um mundo... Não existia isso, não existe ainda, com exceção de uma linha da Kabbalah, mas isso é outra história. Não existia isso, eles acreditavam que tem um Deus, que tem os anjos e que tem os homens. Os anjos são anjos criados por Deus como anjos, e os homens morrem, acabou, né? Morrem e não tem muita coisa. E aqueles que são aquinhoados pela natureza, com a saúde, com a beleza, com o dinheiro, são aqueles que Deus escolheu como os melhores. E os outros são os outros. Esse é o tipo de cultura que para nós espíritas é difícil entender, mas na época era assim que funcionava, era assim a cultura deles. E aí Jesus começa a trabalhar ali, começa a fazer os seus milagres, vai chamando atenção, quer dizer, esse era o objetivo, né? Os milagres, as curas, é como se fosse assim, era propaganda. É para trazer o povo, chamar a atenção das pessoas para um ser que chegou ali para trazer o evangelho, trazer as suas palavras, né? E os milagres chamava o povo, ou seja, um povo ainda inferior como nós, precisa desse tipo de coisa para chamar a atenção. Muito bem. E ali ele foi chamando a atenção e em algum momento ele ia fazer um grande sermão que foi preparado, foi divulgado, teve divulgação do sermão, né? Quando a gente entra na história a gente vê isso. E ali foram milhares. Quando a gente fala milhares, é uma coisa absurda para a época. É uma coisa absurda para a época. Mas foram milhares de pessoas. E ali estavam gentios, estavam judeus, estavam os doutores da lei, estavam os fariseus, tinha de tudo ali. E o que é que os judeus, os doutores da lei, tudo esperavam? Que ele subisse no monte e que ele falasse o que ele veio fazer. Veio libertar o povo de Deus dos outros povos, né? Então é isso que eles esperavam ouvir. E aí o que acontece? Não acontece isso. Jesus fala para eles exatamente aquilo que eles nunca tinham ouvido antes. Porque se você pegar lá na passagem evangélica, ele diz assim: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo, e odiarei os vossos inimigos. Então ele diz assim, olha, você ama o seu próximo, mas o próximo era aquele que gostava de você, que se dava bem com você. Mesmo que fosse próximo, mas for inimigo, né? Se for uma pessoa que odeia, você tem que odiar. E próximo aqui é pessoas muito da tribo, da família. Então você pensa assim, qual a visão deles? Amareis os vossos próximos. Quem são os próximos? Os judeus. Nós, povo de Israel, povo escolhido. Então a gente se ama. E os outros? Não, os outros a gente odeia, porque eles são inimigos, não são filhos de Deus. Aí Jesus começa falando assim, ó, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo, e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e calunia. Gente, vocês imaginam o impacto. A força dessa palavra de Jesus derrubou todas as expectativas dos judeus, dos doutores da lei, dos fariseus, acabou com a expectativa de uma libertação, porque a libertação para elas é de coisas materiais, é da vida material. E não foi isso que Jesus veio fazer. Então vamos lá. Aqui é o nosso contexto, que a gente fez uma pequena revisão, só para a gente caminhar aqui e não ter problema de entender. Ok. Por quê? Lá no Evangelho, no capítulo 2, você vai encontrar que o Cristo, quando veio, ele veio como o iniciador da mais pura, mais sublime moral evangélico-cristã, que é de renovação do mundo. E isso ele trouxe o quê? Ele trouxe o amor e a transformação moral. Quer dizer, toda a transformação moral, o amor, amar o próximo, amar a vida, amar a Deus, amar a si mesmo, todo esse processo de amor foi o que ele trouxe. E junto com o amor ele trouxe o quê? Ele trouxe a caridade, que é a benevolência e indulgência, e o perdão, que é o nosso motivo aqui. E uma das coisas que Jesus falou, que eu disse na semana passada, que assusta até hoje, é perdoai 70 vezes 7. A gente está falando, a mesma pessoa, o mesmo erro. Gente, a gente se perdoar uma vez de coração alguma coisa, é um grande avanço para nós, né? Então, assim, coisa que Jesus falou há 2000 anos, nós ainda estamos com problemas para resolver até hoje. Mas vamos lá, vamos entender um pouco do perdão. Porque o perdão é uma coisa um pouco urgente na nossa vida. É urgente, por quê? Porque o perdão é uma coisa muito terra a terra, é uma coisa muito da nossa vida diária. A benevolência, a indulgência são virtudes de um nível maior que você vai desenvolvendo, mas o perdão é uma necessidade premente, que a gente convive com pessoas
convive com família, convive com vizinho, convive com muitas situações no trabalho, onde for, que nas relações cria-se conflitos. E se a gente não aprende a perdoar, a entender, a ter tolerância e paciência, nós vamos viver sempre num mundo de conflito com outras pessoas, por coisas maiores e coisas menores. Tem pessoas que têm problemas com coisas menores, conflitos de coisas pequenas, e a gente percebe isso na vida. Muito bem. Aí o segundo contexto é onde vai entrar as lições de Jesus. Jesus e seus discípulos estão num determinado local, e Jesus chama seus discípulos para se dirigir para Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus viveu a grande parte de sua vida. Então ali ele foi criança, ele foi adolescente, foi jovem, ali ele conheceu, ali aprendeu a profissão com seu pai, aprendeu outras coisas, ele conviveu com as pessoas, se relacionou. Então, como diz, né, uma cidade extremamente pequena, minúscula, e aí todo mundo conhecia, todo mundo conviveu, todo mundo sabia da vida dele, da vida da família, e aí de repente começam a dizer que ele era o Messias. Já pensou? Agora se ponha no lugar. Você mora numa cidade pequena. Quando fala pequena, gente, é uma coisa assim de 2.000, 3.000 pessoas, é uma coisa minúscula. Você vive ali por anos, todo mundo ali conhece todo mundo, sabe de tudo, e de repente alguém que viveu ali, vamos falar assim, uns 25 anos, e saiu, foi embora, aí começa a vir uma notícia que aquele ser é um ser especial vindo do céu, vindo diretamente de Deus, que é um enviado para renovar o mundo. O primeiro impacto seu é falar, tá doido, que negócio que é esse? Porque é complicado. E aí começa-se a criar uma condição de pessoas receberem informações sobre Jesus, lá em Nazaré, onde que ele viveu, e os doutores da lei e os fariseus que ali viviam, porque toda cidade, mesmo que fosse pequena, tinha um templo, tinha uma hierarquia ali para trabalhar com a religião, né? A religião judaica. Aí o que acontece? Começaram a fazer determinadas pregações dizendo da falsidade, que isso não estava certo, que não era assim, que não era assim. Então criou um clima ruim. Mas Jesus sabia que aquela sua ida a Nazaré era a última vez que ele iria a Nazaré. Ele já sabia que ali começava o seu processo de a famosa Via Crucis. Ele já estava prevendo que dali a pouco tempo ele iria ser crucificado. E ele precisava passar por Nazaré. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é, passando por Nazaré, ele teria pouco de tempo de vida depois, né? Aí 1 ano, nem menos do que isso, bem menos. E ele queria dar uma lição para os seus discípulos, mas que essa lição ficasse para a posteridade, uma lição muito boa, uma lição na prática, mostrando um acontecimento que eles viveram, não só uma pregação, mas algo que eles viveram juntos, e eles vão compreendendo a posição de Jesus sobre aquele assunto. Então eles foram para Nazaré, então vamos lá, né? Então eles vão para Nazaré, ele não era bem quisto em Nazaré, por causa de toda a situação que eu contei, mas também tem outro detalhe, porque as pessoas divulgavam que Jesus fazia milagres, curava os enfermos, curava os paralíticos, mas eles falavam, mas aqui em Nazaré ele não curou, não sei o quê. Mas por quê? Porque eles não criam em Jesus, não tinha essa fé, então não tinha por que fazer essa cura. E isso criou, isso está em Lucas, tá? Está em Lucas 4,14, né? Ele não fez muitos milagres porque eles não creram nele. Então tinha todo um contexto desagradável para Jesus ali. Ele sabia disso e ele sabia que ali é onde ele ia dar a sua fala mais contundente e ali que ia começar a sua Via Crucis. Então vamos pensando na imagem que nós estamos criando aqui. Ok. E aí, lá no livro Boa Nova, o Humberto de Campos, ele conta que as pessoas começaram a fazer, Jesus estava em Nazaré, e eles começaram a soltar, como é que fala hoje, os fake news, começaram a soltar as mensagens para o povo, né? Dizendo assim, não, ele é um interesseiro, ele quer tirar o trono de Herodes, ele é um interesseiro político, ele quer o poder do mundo, ele é um feiticeiro, está seduzindo o povo. Coloquei aqui para vocês verem algumas coisas que eles falavam de Jesus. Dizia que ele era um servo do espírito do mal, né? Servo do espírito do mal, que ele queria derrubar as leis de Moisés. E aí tem várias coisas que eles falavam aqui que iam
sedimentando a negatividade em cima de Jesus. Eles queriam realmente ali derrubar e tal. Tá bom. E aí a coisa foi acontecendo e foi insuflando o povo, né? Foi insuflando o povo. E em algum momento Jesus sabe que ele teria que ir no templo. E ele foi no templo com os seus discípulos, os doutores da lei, os fariseus, estava tudo ali. E ele foi falar. E quando ele começou a falar, é ali que a coisa pegou fogo, porque ele começou a falar e em algum momento ele falou: eu sou o Messias, né? Eu sou aquele que veio para salvar, aquela coisa toda. E aí a coisa enferveu, que aí começaram a falar que ele era blasfemo, blasfêmia, blasfêmia, aquelas coisas que a gente já viu nos filmes. E aí eles se revoltaram, né? E disseram, o doutor da lei fala assim: não, o que você está falando é uma blasfêmia, e o nosso poder que nós temos de acordo com a lei, né, dos fariseus, é que nós podemos te condenar à morte. E condenaram Jesus à morte, aqui naquele local ali mesmo. E você vai morrer porque você foi condenado à morte. E foram arrastando Jesus para fora do templo, e os discípulos atrás, aquela confusão, aquele corre, aquele negócio, e todo mundo reclamando e tal, cada um pega no braço de Jesus, levando ele para um local onde eles praticavam a morte, julgando a pessoa num precipício muito alto, era uma pedreira, e julgava a pessoa lá de cima, a pessoa morria quando chegava lá embaixo, né? E foram levando Jesus, e os discípulos revoltados, aquele xingação daqui e dali. E aí tá bom. Aí eles chegam ali, na porta do precipício, aquela multidão para jogar Jesus lá embaixo. Aí Jesus se vira para eles, olha para eles e fala: não é o momento, não é o meu tempo ainda. E olha para eles e simplesmente passa pela multidão e sai. E todo mundo fica parado, hipnotizado, sem saber o que dizer, o que falar. Fala aí, meu. Então, gente, essa passagem ela colocou, eu acho muito bonita do Evangelho, que eu consigo imaginar a cena no alto de um penhasco, de uma montanha, aquela multidão toda enfurecida, blasfemando, gritando, condenando Jesus ali à morte, né? E de repente Jesus calmamente para. Eu imagino que naquela hora ele magnetizou todo mundo ali. Ele ali com um sopro, se ele quisesse, derrubava todo mundo, né? Todo mundo fica estático, parado, e Jesus simplesmente falou assim: não, ainda não é a hora. Como se dissesse, eles ainda iriam conseguir matá-lo, como de fato, né? Aconteceu, mas não era aquela hora. E ele sai com altivez, né? Tranquilamente sai andando no meio das pessoas. Ninguém consegue se mover. Então, gente, a gente percebe a grandiosidade do Espírito Jesus, né? Mesmo o fato também que remete a essa autoridade moral de Jesus, o caso lá da mulher que pega em pecado, né? Aquela multidão querendo apedrejar, né? E quando Jesus pega, senta ali e fala, né? Aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra, mas ali ninguém conseguiria, mesmo que quisesse. Estava dominado. Jesus magnetizava aquelas pessoas, ninguém iria conseguir atirar a pedra, né, gente? Então é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, nessa autoridade moral do Espírito do Senhor Jesus, né? Bom, então o que acontece? Ele saiu dali e ele fez mais alguma coisa lá na cidade, e aí ele seguiu, foi embora, simplesmente foi embora. E os discípulos seguiram com ele. Seguiram com eles, mas aqueles reclamões, reclamando. E o Pedro e o Filipe eram os que mais estavam revoltados, reclamando muito. Quando a gente olha um pouco para os discípulos, a gente entende que tem alguns discípulos lá que são meio nervosos. Pedro, Filipe e André são os espíritos mais nervosos, né? Então eles estavam muito revoltados, Pedro e Filipe, e eles começaram a fustigar Jesus. Não, o que está acontecendo, né? Por que você não fez alguma coisa? Então, as 10 lições de Jesus estão exatamente aí. Quando Jesus começa a conversar em outra cidade, que ele saiu da cidade com os discípulos, sobre o ocorrido. Então eles começaram a tomar, como se estivesse assim, instigando Jesus, por que não fez alguma coisa. Então vamos entender as 10 lições. Então vamos na primeira lição. A primeira lição: quando os discípulos, então, revoltados,
falaram para Jesus: por que você não se defendeu? Como se ele não tivesse feito, né? Porque eles não mataram, né? Por que não combateu? Por que não questionou? Por que não provou para eles, né, o que você estava fazendo? Então perguntaram, falaram aquilo tudo, e Jesus respondeu com uma frase assim: a melhor réplica é sempre o do nosso próprio trabalho. A melhor réplica é sempre o do nosso próprio trabalho. Então vocês imaginam aqueles discípulos revoltados, cada um falando uma coisa, porque não defendeu, porque não falou, e aí eles param, e ele tinha uma atitude moral para isso, eles param e só escutam isso dele. E aí a gente olha para isso que Jesus falou nessa primeira lição e pensa: o que isso tem a ver conosco? Como é que isso encaixa na nossa vida? Né? Porque a lição de Jesus não foi só para os discípulos, é para todos nós. E a gente tem que aprender que um espírito de um nível de Jesus, do Cristo, quando fala coisas, nós devemos usar aquilo como uma base na nossa vida, sempre. Tudo que ele coloca como base, porque isso nos dá a condição hoje de compreender coisas que acontecem na nossa vida e que atitude a gente deve tomar. Porque a atitude que ele está falando aqui não é rebater, não é discutir, não é questionar, nada disso. É simplesmente trabalhar, fazer o nosso melhor. Essa é a melhor réplica. Então, defender-se com palavras não é tão valoroso como defender-se com nossas ações. Precisamos introjetar que nossas ações serão nossa defesa. Se alguém nos ofender, não precisamos discutir ou nos defender. Apenas busque dentro de si a tolerância e faça o que é cristão, o que é de fato que vai demonstrar seu real valor. Acusações no lar, ofensas no trabalho, qualquer coisa que você tenha entre família, irmãos, primo, parente, e que é o comum acontecer, conflitos, contendas, né? Quando você entra num processo de discussão, com raras exceções que não seja uma conversa para se chegar a um acordo, mas normalmente discussões não são isso, porque as pessoas às vezes estão de opinião formada, então você vai fazer o quê? Vai discutir para quê? Responda com suas atitudes. Porque, em geral, as discussões são estéreis, não leva a nada, só leva a piorar a situação. Isso a gente comprova na nossa vida. Nós não estamos falando aqui daquelas discussões saudáveis, onde se senta pessoas para discutir um assunto, para combinar, para planejar. Não é isso. Aqui nós estamos falando de situações de conflito, situações de opinião divergente, que as pessoas às vezes ficam batendo boca, discutindo, reclamando, xingando, aquilo tudo. Então, o que é que a gente faz com a mensagem de Jesus? Responda com suas próprias atitudes. A mesma coisa no trabalho. Muitas pessoas têm problema no trabalho de relacionamento, alguém que não gosta, alguém que gosta, alguém que não trata bem, alguém que é grosseiro, tem de tudo. De novo, responda com suas atitudes. Isso acontece no movimento religioso também, pode ter certeza. Olha, o movimento religioso, e eu diria até que o movimento espírita, é o local onde estão os mais endividados. É uma grande oportunidade de nascermos na doutrina espírita e ter conhecimento que a maioria das pessoas não tem. E a gente às vezes desperdiça isso. A gente fica perdendo tempo com querelas, com opiniões de orgulho, de vaidade, de milindre, ou às vezes a gente se fecha em determinado tipo de maneira de ver as coisas e a gente não quer saber do outro, a gente quer que o outro não quer nem saber, a gente quer que aquilo seja válido, a gente não compreende o maior, a gente não compreende o grupo, a gente não compreende a ordem necessária de uma organização religiosa, espírita. E às vezes numa casa espírita não é tão grande, são poucas pessoas, mas mesmo aí a gente tem alguns problemas e a gente tem que ter calma e tranquilidade e ter assertividade para resolver as coisas. Palavras são contrárias às acusações, não têm as forças das atitudes, então silencie e trabalhe. Tome as atitudes e trabalhe. Então isso que Jesus está recomendando na primeira lição. Mas são 10. Vamos lá. Por que são 10? Porque os discípulos de Jesus não tinham visão do amor e do perdão. Lembra que eu comentei no início? A visão deles é aquela visão abraâmica, antes de Jesus. É aquela visão de você ama as pessoas que são do teu lado, que não for, não é. Então, se fizeram mal para você, você tem que odiar, você tem que ir para cima. Então, era difícil para eles compreender isso. Então, por isso Jesus deu 10 lições. Vamos na segunda. Vamos na segunda lição. Mas os discípulos não estavam convencidos e dizem: mas Senhor,
Você poderia ter se defendido. E o discípulo ainda diz: eu quis defender. Eu parti para cima e falei mesmo. Estavam me atacando e ataquei também. Olha o nível, né? Quer dizer, olho por olho, né? Dente por dente, olho por olho. Esse é o esquema dos judeus, né? Aí vem a segunda lição de Jesus. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Então, atos sinceros. E o coração testificar significa o quê? Amor. Se você vai dizer alguma coisa que ofende, se você vai dizer alguma coisa que não é verdadeiro, se você vai dizer alguma coisa que dentro de você te incomoda, no sentido de que aquilo não é bem o que você quer fazer, ou aquilo não está muito correto, você está fazendo, qualquer coisa desse tipo, é melhor silenciar. Porque você só deve dizer dessa forma como ele fala. Então, quando a minha condição mental, quer dizer, agora como é que a gente aplica na nossa vida? Avaliar a condição mental e se a minha alma concorda com aquilo que a minha condição mental está me dizendo para fazer. Eu faria tal coisa, eu faria qual coisa, então eu posso falar, pois minha fala estará carregada de sinceridade. Pois se a minha alma concorda com o meu pensamento e aquilo que eu quero fazer, eu estou com o coração leve, eu faço, mesmo que seja uma coisa difícil de ser feita, mas eu faço pensando, peço ajuda espiritual e faço aquilo pensando no melhor, com a melhor das intenções, então você pode falar, você pode... Por quê? Porque existe uma sinceridade entre a mente e a alma. Minhas palavras devem estar carregadas de bons atos, devem estar concordantes com minhas boas energias. Então podemos falar, mas nossa fala se perderá e se desvanecerão se não tiver autoridade devida à minha alma. É a autoridade moral de Jesus. Minha consciência deve estar plenamente concordante. Então o que ele está colocando aqui, conforme o que Jesus fala, é quando você falar e você discordar, né, e falar contrário a alguma coisa, que o seu coração, que a sua alma esteja plenamente concordante com aquilo. Terceira lição. Os discípulos começam a dizer que não reconhecem. Eles não reconhecem, pois fazemos um trabalho tão bom e eles não reconhecem. Quer dizer, os fariseus não estavam reconhecendo que eles só estavam fazendo bem. O trabalho que o Senhor Mestre faz não merece crítica de ninguém. É um absurdo que alguém faça alguma crítica para um trabalho que é só de amor. Todos deveriam reconhecer a grandeza do trabalho que o Senhor faz. Então olha a colocação deles e Jesus responde: se todos nos elogiarem, não é atestado que estamos certos. Então é muito simples, né? Como assim? Todos têm que elogiar? Por quê? Isso não significa que estamos certos. É aquela velha história que a gente fala, né? A voz do povo é a voz de Deus, e graças a Deus que não é verdade, porque se fosse, né, teria uma situação difícil, porque não significa que se uma maioria gosta que aquilo está correto. Olha para o mundo e veja, o que a maioria das pessoas gostam e fazem não é exatamente de acordo com o que Jesus ou com a espiritualidade diz que é o melhor. As pessoas estão em busca de quê? Das coisas materiais. Então, como é que você vai querer fazer algo e achar que a maioria, uma grande parte das pessoas vão gostar? Não espere isso. Jesus está deixando bem claro. Então, como é que a gente aplica na nossa vida? Se alguns nos criticam, não significa que não estamos tendo êxito. O contrário também. Então você pode estar fazendo alguma coisa, algumas pessoas veem, algumas pessoas criticam, não significa que está ruim ou que você não está tendo êxito. O que você precisa é o quê? Refletir sobre a nossa arrogância. Aí você tem que entender, será que eu estou sendo arrogante porque eu não estou aceitando uma crítica? Ou será que essa crítica não é correta? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então você não pode se melindrar, porque na hora que você se melindra, você cria uma barreira de aprendizado com aquela lição, com aquela crítica. Vamos lá, quarta lição. Os discípulos insistem, mas eles eram insistentes, né? Eles eram insistentes. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus e viram quem era o Jesus, o Messias. Eles reconheciam Jesus como Messias. Então, eles achavam que todo mundo tinha que reconhecer, era obrigado a reconhecer. Então, eles insistem, mas eles precisam compreender que o trabalho que fazemos é um trabalho maravilhoso. Eles não entendem isso, não compreendem o que fazemos. Temos que procurar alguma coisa para provar a eles que nós somos bons. Então,
Eles queriam que Jesus desse um jeito de criar alguma situação para provar que eles eram bons. Aí Jesus vem com uma lição muito forte. Ele diz assim: nosso papel não é convencer a eles, mas servir a Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Isso na nossa vida é extremamente importante. Porque, em geral, na nossa vida, mesmo fazendo trabalho na área religiosa, né, ou mesmo nos trabalhos comuns, a gente sempre está querendo fazer algo e ser elogiado, fazer algo e ganhar algo, fazer algo que as pessoas gostem, que aplaudam, que falam muito bom, está ótimo. É isso que a gente faz pensando nisso. Mas o trabalho que Jesus ensina não é para isso, é para servir a Deus. Então, na medida em que nós, aí vamos aqui para baixo, né? Aplicamos na nossa vida, vamos imaginar que nós não estamos aqui para convencer ninguém, nenhuma pessoa. Nós temos que fazer o que é melhor e sempre entregar para Deus aquilo que nós fazemos. Fazer o melhor e dizer: isso que eu estou fazendo é para Deus. E ter certeza que vamos sempre fazer o nosso melhor. E vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. E o que você faz? Permaneça no trabalho. Não deixa o trabalho por causa da dificuldade. Porque se você deixa o trabalho por dificuldade, todas as vezes você vai deixar. E as dificuldades servem para quê? Para nós aprendermos. Para nós provarmos para nós mesmos a nossa capacidade ou incapacidade. Então a gente tem medo de enfrentar às vezes as dificuldades, porque a gente não quer passar por dificuldade, porque a gente não quer agredir, e não precisa agredir, mas porque a gente não quer descontentar, porque vai criar problema, vamos criar problema. A gente pensa um monte de coisas desse tipo e prefere se ausentar, sair fora. E aqui está dizendo para nós: não, existe dificuldade, permaneça no trabalho. A dificuldade aumentou, continue no trabalho, pois afastando do trabalho, perdemos a conexão com aqueles que nos tutelam. Aqueles que nos tutelam. Por quê? Porque quando a gente está numa casa espírita trabalhando, é claro que tem exceções, mas quando a gente está na casa espírita trabalhando, existem os protetores da casa, os nossos protetores, que estão ali nos ajudando. E eles percebem as dificuldades e eles não vão fazer por nós, mas eles vão ver como que essa pessoa vai sair disso. Qual a capacidade espiritual, moral, intelectual que essa pessoa tem para resistir a essa dificuldade? Porque vocês acham que as dificuldades vão acabar, vão melhorar ou vão piorar? Pode ter certeza absoluta, vai piorar. Por que vai piorar? Na medida que você cresce em intelectualidade, moral, espiritualidade, as provas vão aumentando. É porque é o teste. É como você entrar numa escola e você está aprendendo coisas mais fáceis. Aí você fala: mas eu vou aprender, depois vai ficar tudo bem. Não, você vai ter que aprender muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. E você vai para uma universidade, se vira, não tem mais professora para pegar na sua mãozinha, se vira e vai aprender. Você vai para uma pós-graduação, aí que a coisa fica na tua mão. Quer aprender, aprendeu, paga aí, pagou, não aprendeu, o problema é seu. Então é a mesma coisa. Na medida em que nós vamos nos tornando mais independentes moralmente, espiritualmente, intelectualmente, os nossos tutores vão mudando, mas também eles não vão carregar a gente no colo. Não é assim que funciona. É maturidade, né? Então, afastar do trabalho é realmente abandonar, inclusive, aquilo que os tutores esperam de nós, o nosso aprendizado. A Grace quer fazer um comentário aqui. E lembrando, né, gente, aquilo que a espiritualidade sempre nos alertou, né? Que antes, durante e depois de qualquer crise, de qualquer dificuldade, o André Luiz que falou isso para o Chico, né? Trabalhe. Então, às vezes, mesmo quando a gente pensa: olha, não estou conseguindo, está muito difícil, não vou dar vontade de, como diz o ditado popular, chutar o pau da barraca, desistir, jogar a toalha, né? Mas se nós lembrarmos que dos compromissos que nós assumimos, né? Nós não somos espíritas, não estamos dentro de uma casa espírita à toa, né? Se nos foi delegado alguma responsabilidade, é que nós somos plenamente capazes de dar conta do recado. Mas existe as dificuldades, as provas, né?
1000 percalços, para pedras no caminho, né? Então, qual é a orientação? Trabalhe. Tem hora que a gente nem se sente digno, não estou conseguindo, não estou bem, eu não sou digno de estar nesse cargo, né? Mesmo assim, continue trabalhando. A mesma coisa da prece. Tem hora que a gente falando, fica até com vergonha de fazer prece. Mas mesmo assim nós devemos fazer. Porque isso vai mudando a nossa energia e vai fazendo que a gente cumpra, né, aquilo que nos foi designado. Então, gente, o que nós podemos fazer, uma orientação também do plano espiritual, que em caso de dúvidas, de dificuldade, de problemas, que a gente, antes de dormir, que a gente ore, que faça prece, que peça a espiritualidade, que nos leve, né, para o plano espiritual, que converse, que nós, no grupo espírita, né, que reunamos uns com os outros, né, que para nós relembrarmos os compromissos assumidos, que se estamos juntos é porque nós temos compromisso uns com os outros, né? Então, que nós possamos ter essa humildade, diante de qualquer dificuldade, vamos, até combina enquanto está acordado, né? Às vezes no nosso grupo a gente briga, vamos ver se essa noite a gente dorme em melhores condições, para que, quem sabe, a gente mereça, né, que os espíritos nos reúnam no plano espiritual, que a gente diz, como se fala, desprendido do corpo físico, a gente tem uma melhor consciência, né? Então, e aí é lembrado os compromissos, muitas vezes no outro dia a gente acorda com mais lucidez, com mais calma, mais aberto a modificações, né? Que a gente relembra, né, os nossos compromissos. Então, sempre, nunca desistir, né? E pedir sempre ajuda espiritual. É claro, se chegar a uma situação de hostilidade, algo que a gente vê muito grave, realmente não é exatamente desistir, é tentar reverter a situação, mudar, seguir outros rumos, né? Mas nunca desistir de trabalhar de alguma forma. E de preferência, sempre conciliar o nosso ambiente. É isso aí. Então essa é a 4ª lição de Jesus. Vamos para a 5ª lição. Não, deixa aqui. A 5ª lição. Então os discípulos então reagem dizendo: mas Senhor, o que está pedindo é muito difícil. Está pedindo que nós perdoemos esses homens. Não tem como fazer isso. Eu posso até perdoar, mas isso vai ficar atravessado em minha garganta. Então olha o nível, né? E aí Jesus vem com a 5ª lição, que é uma lição importante do perdão, que às vezes as pessoas se equivocam muito com isso. Ele diz assim: o perdão não funciona assim. Ele tem que ser oferecido com espontaneidade, lavando o coração, tirando de nós todas as dores e ressentimentos. O perdão precisa lavar a alma para nos libertar. Então, a história é assim. Você perdoa alguém, você se libertou. O alguém aceita, não aceita, é outra história. É outro mundo. Ele tem um mundo, você tem o seu mundo. Você não consegue mudar o coração de uma pessoa. Então, se você perdoa alguém, não significa que isso que você fez é um favor para aquela pessoa e que aí ela vai ser grata e vai aceitar o perdão. Não, necessariamente não. Pode acontecer que sim. Você está imbuído de tanta compaixão que chegou no nível de perdão e a pessoa aceita, isso é maravilhoso. Mas você não deve esperar por isso, porque tem que ser espontâneo da sua parte. E não é fazer algo pensando, vou perdoar, mas espero que ela entenda, espero que ela aceite o perdão, espero que ela... Né? Não, aí você não está preparado. O perdão é eu vou perdoar. Pronto, é isso. Né? Então é isso que Jesus coloca para nós aqui. Vamos na 6ª lição. Os discípulos então dizem: mas Senhor, não posso perdoar. Vocês veem como eles são resistentes, porque a cultura era muito forte. Pois eles são violentos, podem me ferir, até me matar. Quer dizer, inclusive tentaram matar Jesus. É certo que eu perdoe, e eles me agridem, e vêm me agredir mais e mais. Quer dizer, é certo eu perdoar? Se eles só me agridem,
Aí Jesus dá uma lição do terra a terra para eles. O perdão não exclui a necessidade da vigilância, ou seja, você perdoa e o outro não aceita seu perdão, o outro continua violento, você fala, como eu perdoei, então está tudo bem. Não. De novo, a mesma lição que está aqui está lá de uma forma diferente. Você perdoou, mas não quer dizer que o outro se modificou por isso. Você se modificou, então você não vai entregar o pescoço para o outro. Né? Você perdoa, se liberta. Pronto, você se liberta, você não tem que se envolver mais. É esse o ponto. Né? Vamos, lição 7. Aí agora o Pedro, que era o nervosinho da turma, ele fala, eu vou dar o perdão para eles. Aí você fala, até que enfim, né? Um nervoso vai perdoar. Se eles se arrependerem, então eu entendo que eles se arrependerem, eu perdoo. Então quer dizer, eu vou dar o perdão, mas se eles se arrependerem, aí eu perdoo, senão não perdoo. Aí Jesus diz para ele, o perdão não necessita do arrependimento. De novo, a mesma resposta pela terceira vez falando a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O perdão não necessita do arrependimento, porque o perdão é para a sua alma. É para a sua alma, para a sua libertação. De novo, né? O outro é o outro, é outro mundo. Se o perdão que você está dando, o outro entende e cria até uma empatia, é maravilhoso. Mas você não tem que depender, não tem nem que se preocupar com isso. Vamos na 8ª lição. E essa 8ª lição, ela é muito importante, gente. Ela é muito para nós. Ela é mais ou menos como aquela que fala da questão de que o que nós fazemos é servir a Deus, não é para as pessoas, não é para que as pessoas se justifiquem. Então, a 8ª lição de Jesus. Então é Filipe. O Filipe era um nervosinho, né? Então ele era um nervosinho, então Filipe vai fazer o questionamento a Jesus. Filipe, indignado, diz, Senhor, estes homens são violentos, criminosos. Eles tentaram matar Jesus. Como posso dar um perdão para esses que debocham de ti? Não tem sentido perdoar os maus. Então ele ficou muito furioso. Eles são criminosos, queriam te matar, agridem, são pessoas más. A gente não pode perdoar as pessoas más. Olha o que Jesus fala, e aí eu falo. Tem algumas lições aqui que para nós é muito forte. Ele diz assim, Felipe, nem tu edificaste o reino de Deus em ti. Como você quer criticar, julgar o outro, se nem tu conseguiste edificar dentro de sua alma essa condição espiritual? Então, Felipe era um discípulo de Jesus. Olha, você está vivendo comigo há algum tempo, quanta coisa que eu já te ensinei, você aprendeu, e mesmo assim você não edificou ainda o reino de Deus em ti. Como é que você quer que o outro, que nem teve essa convivência, né, possa ter esse tipo de coisa? É uma lição de moral que traz para a nossa alma, Como é que a gente quer exigir coisas, às vezes, das pessoas, mas e a gente? Como que a gente está? Vamos olhar para a gente. Isso é importante, né? Todos nós somos indivíduos caminhando na direção de Deus. Não pode julgar os outros, pois todos ainda são endividados com a lei. Uma coisa importante que eu acho que eu já falei aqui, é que nós espíritas temos algumas coisas muito positivas e muito favoráveis a nós. A questão do mundo espiritual, da mediunidade, da reencarnação. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Depois de um tempo a gente acostuma e acha que é uma coisa natural, mas não é no mundo, não é. Não é. E aí isso pode nos dar uma condição, com esse conhecimento dessas 3 coisas, de uma empatia com a vida. O que é empatia com a vida? É você ter empatia com todas as pessoas que têm dificuldades, que são difíceis, e você pensar, todos somos endividados com a lei, de um jeito ou de outro. Não tem opção, todos nós somos espíritos de terceira ordem. Então, nessa trajetória que nós estamos, nós vamos encontrando pessoas, eu lembro da bagagem, com bagagens que vão se ajustando e desajustando, que vão se encontrando. A gente vence a vida quando nós sabemos lidar com isso de uma forma caridosa, assertiva, porque às vezes você tem que ser, a própria assertividade é uma caridade, né? Mas quando você sabe lidar disso de uma forma cristã e tomando conta daquilo que é tua responsabilidade. Então, edificar o reino de Deus dentro de nós significa
como é que nós olhamos para a vida e para os nossos relacionamentos. O que a gente está construindo? Vamos lá. Lição 9. Pedro de novo. Já que não tem jeito, tem que perdoar, ele pergunta, então a gente não vai se defender? A gente tem que ficar calado mediante a toda agressão? Quer dizer, a gente vai sendo agredido e fica quieto? Não fala nada? Já está falando de falar, né? Aí Jesus diz, se tuas palavras são consonantes com sua ação, de tal modo que você irá falar sem ódio, sem agressão, sem violência, se você vai falar para se justificar sem estar movido pela ira, você pode fazer, você pode falar, mas tem uma condição. Pode se defender, mas sem perder tempo. Eita. Quer dizer, está tudo certo, mas sem perder tempo. O sem perder tempo que é o pulo do gato de Jesus para ele aqui. O que significa sem perder tempo? Significa assim, olha, eu vou falar, eu vou discutir com a pessoa, explicar a minha posição, eu vou colocar por que eu fiz isso, por que eu não fiz, explico tudo para a pessoa. Tá bom. Pode ser que a pessoa ouça ou não, pode ser que a pessoa continue rebatendo. Quando isso acontece, acabou a fala, acabou a conversa. Não perde mais tempo. Por quê? Porque é estéril. Discussão de pontos de vista com uma opinião contra outra opinião é estéril. Já viu alguém discutir sobre time de futebol? Discute na brincadeira, mas discutir sério ninguém faz, porque é estéril, não leva a lugar nenhum. Discutir religião. Dizem que as pessoas que querem aprender precisam comparar a religião, entrar mais um pouco dentro da parte filosófica da religião, isso é outra coisa. Mas discutir religião as pessoas não discutem. Por quê? Porque é estéril, porque são posições muito firmes, muito fortes. Não estou dizendo que é boa ou que é ruim, são posições muito firmes, que as pessoas têm de uma religião, têm de outra, e aí não tem discussão sobre isso. Então o que Jesus está falando é assim, você pode falar, colocar sua opinião e dizer, é isso aqui, essa é a minha opinião. Mas você não vai ficar contrapondo a opinião de outras pessoas, porque não faz sentido. É perda de tempo, é estéril, é isso. Então, sem perder tempo, você se defende, mas não discutir. Apenas coloque seu ponto e termina ali. Se os outros já estão convictos do que pensam, então somente palavras não vão convencê-los. Isso é óbvio, não vai. O ponto aqui é, as palavras não mudam. Talvez as ações possam ajudar, talvez. Esta é a razão por que Jesus insiste nas atitudes e ações, sem discussões estéreis, pois expectar que palavras irão mudar é ingenuidade, é perda de tempo. Perda de tempo, Jesus está dizendo, são aqueles confrontos, discussões sobre coisas que não levam a nada. E a última lição é para todos nós espíritas, principalmente para nós espíritas. Então os discípulos dizem, mas eles te agridem, olha de novo, e precisam ver a mensagem, entender a mensagem, porque essa mensagem é ótima. E Felipe diz, é inaceitável que eles não se agradem do que o Senhor prega. Mas Jesus responde com uma frase simples, querer agradar a todos é no fundo vaidade. Quem estava falando era Jesus, né? Querer agradar a todos é no fundo vaidade. E aí a gente fica pensando, tá bom, e para nós, gente? Para nós é fácil entender, né? A nossa condição espiritual, né? A nossa condição espiritual, todos nós carregamos muitos vícios, muitas dificuldades. A gente está muito ligado a orgulho, egoísmo, milindre, tudo isso, a gente tem que entender que isso faz parte de nós ainda, não no sentido que é ruim pensar isso, no sentido que isso é importante. E é razoável compreender isso para um processo de busca de mudança, senão a gente fica numa roda viva. Então, o Kardec nos aponta isso, orgulho e egoísmo. E a vaidade é um dos mais difíceis de vencermos. Vaidade é muito difícil de vencer. E a gente precisa aprender a compreender os recados da vida sobre as relações que podem nos apontar quando agimos com vaidade. Se quisermos compreender, é necessário combater o orgulho, que é uma das fontes da vaidade. Bom, esse adendo eu não podia deixar de trazer, porque esse adendo ele é exatamente as lições de Jesus, visto de um espírito que tinha essa informação que não está nos evangelhos, está de outra forma. Uma parte está e outras não. Oi? Está no livro Boa Nova. No Boa Nova, no Humberto de Campos.
E aí, assim como esse livro Boa Nova e o livro do Ave Cristo, não, né? Paulo Estevam. Não, Ave Cristo. Ave Cristo, que nós temos aqui, também ele conta histórias que não estão no Evangelho. Tá, mas Ave Luz. os livros que... Não, eu sei, mas não é isso que eu estou falando. É Ave Luz. Chico mais gostava. Não, eu estou falando do Ave Luz. O Ave Luz é um livro que nós temos que conta histórias de conversas dos discípulos com Jesus. Você pode pegar ele, por favor, para mim, quem é que escreveu, eu não lembro. Então esse livro ele vai te dar algumas lições de extrema profundidade, de coisas que você imagina em que determinadas ciências falam hoje, assim, muito superficialmente, e quando você estuda, você começa a imaginar, gente, um dia nós vamos chegar nesse nível. Aí quando você vai lá no livro, né, é esse livro aqui, Ave Luz, do João Luiz Maia pelo Espírito de Shaolin, né? Aqui tem conversas de Jesus com os discípulos, e tem uma passagem que eu acho maravilhosa. Hoje, inclusive, estava conversando com meu filho sobre isso, falando de doenças. E meu filho diz, não, as doenças, ele fala, tem um fundo todo dentro de nós, no nosso psicológico. Se você entende esse lado que está lá dentro, muitas das vezes você cura a própria doença. Eu falei, olha que interessante, tem uma passagem ali que Jesus fala com o discípulo dele, que ele diz assim, olha, vai chegar um dia, ele já fala muito lá no futuro, que os médicos não serão necessários, porque cada um será o seu próprio médico, ou seja, as doenças serão curadas pela própria pessoa, pela essência que está aí dentro de vocês, que tem poder para isso, mas precisa ser desenvolvido. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente pega esses livros, trazem lições de Jesus que não estão no Evangelho, são coisas que foram contadas por outros, que os espíritos, entre eles lá no mundo espiritual, conversam, e provavelmente pega essas informações e coloca num processo de psicografia. Então isso eu acho uma coisa maravilhosa para nós, são lições importantes. Esses adendos que eu coloco, para o Roberto e para o Maurício e para vocês, eu vou depois, eu vou revisando o material completo, que já está com 700 slides, e eu vou encaixando. Quando chegar agora, nós vamos entrar no final do curso, mais um módulo só, que é mais curto, talvez 2 meses no máximo, acho que não chega a 2 meses, talvez sim, 2 meses. Eu vou revisar tudo e vou mandar o arquivo completo para vocês com tudo que nós colocamos de adendo. Aí até um mês atrás já está completo, mas esses outros que eu estou colocando, e vou colocar mais alguns, eu vou preenchendo para depois mandar o arquivo completo para vocês. Deixa eu ver como é que nós estamos de hora aqui, tá legal. Vamos um pouquinho para frente aqui. Então, aqui já foi. Acho que isso aqui eu copiei. Espera aí. Opa. Aqui a gente vai começar o módulo 4. É o último módulo desse curso, né? Então lembra, nós fizemos módulo 1, 2, 3 e agora nós vamos entrar no módulo 4. O módulo 4 é a vida no plano espiritual. Lembra, o módulo 3, processo de desobsessão. Obsessão, desobsessão. E o módulo 4 vai falar da vida no plano espiritual. Então vai falar da desencarnação, né, como é que é o processo, os espíritos errantes, as comunidades no plano extrafísico, que existem comunidades, e vai ter aí umas coisas interessantes que são os exemplos de comunidades espirituais 1 e 2. Então você vê que são apostilas menores, mas que tem alguns adendos interessantes. Nós vamos dar um pontapé inicial só, para a gente não deixar esse assunto que nós falamos aqui ficar mais forte na nossa memória hoje, esse do perdão, e a gente só vai dar um pontapé inicial e a gente vai encerrar por aqui. Então vamos lá. O tema 1 é a desencarnação. Então vamos lá, vamos falar aqui, deixa eu ver o que temos aqui, só para a gente entender. Tá, nós não vamos falar todos os assuntos, vamos dar só um início, tá? Vamos lá. A morte do corpo físico, ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-lo. O despreparo está muitas vezes relacionado à desinformação a respeito da continuidade da vida no plano espiritual e ao apego a pessoas de bens materiais. Então ele está dizendo assim, olha, a gente fala de desencarne, de morte, até o espírita, mas não é assim fácil não, o negócio é complicado, porque o ser humano ele não tem
assim, com raras exceções, algumas pessoas têm paranoia, algumas pessoas têm neuroses fortes com isso, mas em geral, também as exceções, pessoas que têm doenças graves, que sabem que é uma questão de tempo, mas em geral as pessoas não têm esses pensamentos da morte, que vai morrer. Isso não é uma preocupação grande, porque a própria vida se encarrega de que a nossa mente, as nossas percepções fiquem voltadas para outras coisas. Parece uma coisa meio natural isso não acontecer, né? Claro que quando vai chegando a idade, né, assim, muito velho, umas doenças, a pessoa sabe que vai acabar acontecendo, mas não é uma preocupação da maioria das pessoas, né? E aí ele vai colocando assim, que uma questão desse despreparo é porque não, as próprias religiões, as filosofias, a educação de uma forma geral, não prepara as pessoas para isso, né? Uma coisa interessante, que eu estudo filosofia, e nessa filosofia que eu estudo, uma das coisas que eles pregam muito, e é uma filosofia espiritualista, reencarnacionista, eles falam de coisas importantes na vida que não existem. Por exemplo, não preparam as pessoas para as fases de idade que ela vai viver. Então a pessoa vai chegando a uma certa idade e ela vai começando a sofrer porque ela queria ser mais nova, ela queria ter mais energia. Então vão criando conflitos. Por quê? Porque a pessoa não se preparou para isso. Não se prepara para a morte, e as pessoas temem muito a morte às vezes. Por quê? Porque não tem uma preparação do que é realmente isso, né? E a maioria das pessoas tem uma crença de uma vida única. Aí é mais complicado, né? Então vamos lá. Havendo, porém, o entendimento de como ocorre a morte e o prosseguimento da vida em outra dimensão, a espiritual, ameniza-se muito o medo de morrer, situação que, por outro lado, possibilita auxiliar efetivamente os espíritos sofredores que lhe manifestam na reunião mediúnica. Bom, então ele está dizendo o óbvio para nós. Você conhecendo que tem mundo espiritual, que não existe a morte, só o corpo físico, que continua, isso dá um certo alívio, mas não alivia totalmente, porque mesmo pessoas que têm esse conhecimento têm um certo temor da morte que chega. Isso é uma coisa muito, como é que nós vamos dizer, é uma coisa muito enraigada no nosso inconsciente. No nosso inconsciente isso é muito forte, porque esse envolvimento com a doutrina espírita, esse conhecimento de encarnação, desencarnação, de mundo espiritual, que a vida continua, ele é uma coisa mais nova para nós, a não ser que fosse algum hindu encarnado aqui que já viveu isso muito no inconsciente, mas no nosso inconsciente isso não é muito forte. Então fica essa visão de morte como acabou, né? À medida que o ser humano compreende que é imortal e que pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes se fizerem necessárias, o medo de morrer desaparece, como ensina Leon Denis. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Associa-se a essas ideias outra venturosa, plena de esperança. Certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, olha isso, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição. Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Nós vamos ficar por aqui nessa introdução, mas só essa introdução, ela tem um intuito, parece assim muito óbvio para nós espíritas, mas não é essa a questão. Ela reforça algumas questões que são importantes a gente compreender. Pensa, olha só, não perder o fruto de um só trabalho. Gente, isso é uma coisa linda, saber que vai morrer, mas tudo aquilo que você fez para a tua alma vai ficar lá. Você não vai perder. Você não vai perder. E lá no plano espiritual, você vai conviver em situações muito boas, né? Muito boas, porque você pode estar junto dos seus amigos, da sua família, de pessoas que você ama, né? Que você amou muito, vai se encontrar, vai poder trabalhar, vai poder desenvolver, vai poder aprender. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma coisa linda. Nós temos essa oportunidade, gente, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz na vida. Por quê? Porque as oportunidades são dadas, os talentos são dados para aqueles que plantam, para aqueles que podem colher também. Aqueles que não usam talentos para
promover abundância e crescimento, vai ser como aquele jovem que enterrou o talento, né? A gente sabe da história. Então a gente não pode esconder, enterrar o nosso talento, qualquer que seja. Se nós formos colocados na responsabilidade de um trabalho espírita, dar um curso, fazer uma palestra, dirigir uma casa, dirigir uma reunião, nós fomos por uma razão, não é por acaso. Nós fomos porque existe uma condição de a gente fazer isso e a gente tem que se esforçar com as nossas dificuldades para que isso aconteça de uma forma que quando um dia a gente chegar no plano espiritual, aqui mesmo na Terra, mas quando chegar, que esse fruto esteja lá sendo mostrado para nós. Olha, você fez isso aqui, esse trabalho, isso foi muito importante. Olha, você não fez, você entregou, você não suportou as dificuldades. Então, essa condição de ser espírita, que é uma grande oportunidade, nós queremos de novo na próxima. E não queremos que isso aconteça para que a gente cresça com mais facilidade, porque essa é a questão do movimento espírita e da doutrina espírita. Bom, eu não vou seguir aqui, porque aqui começa um item e a gente aqui tá faltando 12 minutos e a gente vai encerrar. Se vocês querem colocar alguma coisa, deixa eu sair daqui. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, por favor, pode falar. Então, esse final você trouxe uma informação bastante interessante, como a gente tem participado mais efetivamente nos estudos e se aprofundando na parte espiritual. O advento da morte ficou um negócio bem tranquilo, bem mais sossegado, não é mais uma preocupação. O desapego muito das coisas materiais e a importância em coisas que realmente são importantes torna para a gente um facilitador para enxergar o outro lado e trabalhar e nos esforçar para que o outro lado também seja digno de nos receber numa qualidade um pouco melhor, né? Então, essa reforma íntima, esse trabalho constante de estudo, praticar o bem, está levando esse conhecimento a mais pessoas, torna essa passagem um negócio bem mais tranquilo. E eu falo isso, o pessoal fica chateado, mas se não fosse muito pesado, eu almejo chegar logo a esse ponto de partir. Vejo como uma missão quase cumprida. E me esmero muito na passagem que o meu pai fez. Também era trabalhador, era médium, e um grande estudioso da espiritualidade. Ele psicografou a morte dele, deixou escrita, tem um memorial dele dentro da loja maçônica, exatamente como seria. E ele foi aos 51 anos. Nossa, João. Então, Nossa, 51? E muito bacana, onde a dor da partida passa a ser um prazer. É isso aí. Maurício, é interessante mesmo isso, Fechado o porque microfone. por mais, é claro que nós vivemos nesse mundo, a gente sofre a perda, vive o luto, né? Não vamos dizer assim, ficar diante de uma morte, ficar indiferente, vamos festejar. Não, a gente respeita isso, é a dor para nós que ficamos, né? Mas nós não temos essa... Você está ouvindo? Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Mas realmente é muito consolador para nós essa visão que a gente tem da morte. Tanto para nós quanto para os que foram, que a gente não fica aquela angústia, aquele sofrimento que a gente sabe que traz perturbação para o espírito, né? Então nós devemos agradecer muito a Deus, né, por essa oportunidade, sempre lembrando, né, palavras do Emmanuel, que o Espiritismo nos foi ofertado por misericórdia divina, por nós já termos errado tanto na vida, para nós foi nos ofertado o Espiritismo para nós nos protegermos de nós mesmos, né?
abrindo o leque, tendo maiores conhecimentos dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades e tirando a capa de vítima, né? E tendo essa consciência que aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos colher, então faz com que nós sejamos mais exigentes conosco mesmo para que nós plantemos boas sementes, boas coisas. Se ainda não conseguimos acertar tudo, eu sempre falo que a gente erre menos, que a gente trabalhe a humildade dentro de nós, que a gente tenha esse auto-amor, né? De olhar para nós, aceitar nossas sombras, né? Falar, eu tenho dificuldades, né? Aceitar a opinião do nosso entorno, né? Deixar melindre de lado, né? E assim a gente vai evoluindo e chega a ter uma boa morte como seu pai, né? Que bom desencarne, bonito saber, né? Isso, né? Que você siga os passos dele. E vou pedir a vocês, queridos amigos, que vibrem aí. Vocês continuam com o trabalho nas reuniões mediúnicas. Eu vou mandar agora aí no WhatsApp seu, Maurício, para você colocar o nome desse rapaz, que a família tá, eles não são espíritas, tem um marido da tia do menino, né, que é nosso companheiro de espírita, mas a família, a maior parte eles são católicos, estão muito sofridos, muito revoltados, querendo se vingar, né? Então, vou pedir a vocês que ajudem na vibração para essa família, para esse rapaz e para os rapazes que promoveram esse desfecho, né? Sabemos que nada também, tudo tem uma razão de ser, vamos entender, né? Qual foi o motivo desse desenlace. Muito obrigado. Vou mandar para vocês o nome dele, sim, tá bom? Muito obrigado. A gente no WhatsApp, que antes da gente ir embora, a gente já deixa no livro de vibrações aqui. Tá, vou colocar agora no WhatsApp, tá bom? Gente, boa noite, muito fica obrigado, com Deus. Um abraço, boa noite, boa beijo noite. para todos. Deus abençoe Até vocês. a próxima, se Deus quiser. Até mais. Estou terminando aqui.